Glórias a Deus. Salve os amados irmãos e os queridos ouvintes com a paz do Senhor. Eu já queria agradecer novamente a rica oportunidade no qual Deus nos concede de estarmos aqui novamente, reunidos com o propósito de falar do amor de Deus, da sua justiça, de pregar o seu santo evangelho, porque só intermédio da palavra de Deus o homem tem a possibilidade de mudar os seus conceitos, a sua forma de agir e de pensar. E nós glorificamos a Deus por nós ter sido alcançados por esse amor, no qual, mediante ao Senhor Jesus, nos escolheu para estarmos hoje aqui, para pregar para você a palavra de Deus. Eu sei que está vivendo em momentos difíceis, momentos complicados. Eu creio que tem muitos aqui estão aqui para desopilar, para esquecer um pouco a rotina do dia a dia. Está com problemas familiares, problemas em meio aos filhos, com filhos, problemas financeiros, porque todos os seres humanos não estão isentos de passar por dificuldades. Mas eu quero te dizer que a solução só é mediante a Jesus Cristo. Só Ele tem o poder de nos curar, de nos libertar das ciladas do inimigo. E por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque nós fomos alcançados e nós temos a certeza que nós estamos fazendo a coisa certa, porque todos aqueles que fazem a vontade de Deus, ele tem que ter a certeza no seu coração que tem que levar a mensagem de salvação a outras pessoas, as pessoas que são necessitadas, porque o que tem de pessoas que são carentes, sedentas da palavra do nosso Senhor Jesus, não é pouco, são muitos. Infelizmente, nem todos se voltam verdadeiramente para Ele, dão seus ouvidos à palavra no qual nós direcionamos. Nós não estamos aqui falando de nós mesmos, nós estamos falando do Cristo Jesus, o Salvador da humanidade, o único que tem o poder de lhe trazer a salvação, de mudar os seus conceitos, de mudar as suas vidas, de mudar a sua vida e as suas práticas pecaminosas. Por isso, meu querido ouvinte da palavra de Deus, nós estamos aqui para lhe dizer que você dê ouvidos à palavra de Deus, não rejeite, porque infelizmente dão ouvidos a outras coisas, mas quando passa a ouvir a palavra de Deus, muitos se enfurecem, muitos se indignam, muitos ficam chateados. Mas eu quero te dizer que nós não estamos aqui falando de nós mesmos, nós não estamos aqui atrás de fazer um conflito religioso, não. Nós estamos aqui pregando a palavra do nosso Senhor Jesus, a palavra verdadeira, a verdade que está em cima de todas as verdades. Nós estamos aqui porque nós somos gratos, porque nós somos alcançados por esse amor, porque também em outrora também nós vivíamos em meio ao pecado, e para a glória de Deus hoje nós somos convertidos, nós somos pecadores lavados e remidos pelo sangue carmesim, aquele sangue daquele Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, que morreu na cruz por mim e por você, por todos nós pecadores, porque nós não éramos merecedores dessa dádiva de Deus, mas por conta do seu amor, por conta da sua misericórdia, nós fomos alcançados e hoje nós estamos aqui para lhe agradecer e lhe bendizer e dizer para você que também você se converta, aceite Ele como único e suficiente salvador da sua vida, porque só assim você vai ter a paz necessária, porque a paz no qual o mundo nos oferece, isso não é uma paz verdadeira, é uma paz passageira, mas a paz que o Jesus Cristo Ele nos dá, que Ele nos fornece, é a certeza que Ele está no controle de todas as coisas. Por isso que nós estamos aqui, porque nós somos gratos pelo que Ele fez, Ele faz e ainda vai fazer nas nossas vidas. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias, no livro de João, capítulo de número 3, um versículo muito conhecido por todos, tanto cristão, por quem não é cristão, por ateu, mas todos conhecem, já ouviram falar desse versículo maravilhoso, no qual está escrito no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. E a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos dar continuidade, irmãos, porque Deus Ele quer falar com muitos que estão aqui presentes nessa praça. Eu estava com o propósito de ler só apenas um versículo, mas vamos dar continuidade. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz
e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glórias a Jesus, glórias a Deus. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, eu quero que você entenda uma coisa, que nós não éramos merecedores dessa dádiva, dessa bondade no qual Deus, Ele nos ofereceu, Ele nos presenteou, porque desde o início da criação, Deus ele sabia muito bem que o homem ia se rebelar, que o homem ia falhar, que o homem ia pecar, mas mesmo assim, Deus ele usou do seu amor, da sua misericórdia, e hoje nós estamos aqui para a honra e glória de Deus, por conta do seu amor, porque ele sabia muito bem que a partir da sua criação, a partir do início da criação de Deus, de Adão e Eva, ele sabia muito bem que eles iam falhar, mas mesmo assim Deus ele deu continuidade à sua criação. Nenhum momento Deus deixou de criá-los, mas ele sabia muito bem que eles iam falhar. Mas o amor de Deus é infinito, o amor de Deus ele é incontestável, o amor de Deus ele não tem como explicar. Mas o amor de Deus não é só através de palavras, ele foi através de práticas. É diferente do amor de muitos seres humanos que só falam que amam, mas eles não praticam esse amor. Eles não fazem nada para demonstrar esse amor, mas o amor de Deus, tanto foi em palavras como foi em prática, que Ele deu continuidade à sua criação. É tão tremendo, meus queridos irmãos e queridos ouvintes da palavra de Deus, que Deus ele criou céus e terra, Ele criou tudo que existe na face da terra, mas uma das coisas que Ele criou, que Ele fez a sua imagem e semelhança, foi nós, seres humanos. Isso é amor. E mesmo Ele sabendo que nós iríamos falhar, que muitos ainda continuam falhando, rejeitando, dando as costas para Ele e o negando, mesmo assim Ele ainda continua com esse amor sobrenatural a toda a humanidade. A palavra de Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Uma das coisas mais preciosas, mais valiosas que Deus tinha, Ele nos deu, que foi o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso que nós estamos aqui, porque nós estávamos condenados por conta do pecado. A palavra de Deus nos afirma que por um homem entrou o pecado e a morte, mas por um homem entrou a salvação a toda a humanidade. Mas infelizmente muitos não entendem o que Deus ele quer nos revelar através da sua maravilhosa palavra. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não venha ter salvação, não seja condenado, mas que viva uma vida eternamente futura com Deus. Aí muitos não entendem, muitos não procuram ler a palavra para saber discernir o certo do errado, aí vivem em meio aos pecados. Pensam que por Deus, por Jesus ter morrido na cruz, ele pode viver conforme as suas vontades e as suas práticas. Mas, meu querido, eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Você que está vivendo conforme as suas práticas, as suas vontades, você que está deixando a palavra de Deus de lado, eu quero te dizer que o sacrifício de Jesus, ele só tem significado na minha, na sua, nas nossas vidas, quando nós procuramos obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Jesus Cristo ele morreu por todos nós, para o pecador, para o estuprador, para o idólatra, o ateu, o corrupto. Ele morreu por todos os seres humanos, independentemente das suas práticas de pecado. Não? Aí onde é que está o mistério da coisa? Para que nós possamos obter a salvação, não cabe nós somente crermos. Nós temos que crer e obedecer a sua palavra. Muitos até acreditam que Jesus Cristo ele é o Senhor e Salvador, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar toda a humanidade, mas infelizmente nem todos procuram obedecer a sua palavra. A palavra de Deus diz bem claro que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna mediante Jesus Cristo. Nós temos que levar a nossa cruz e seguir a Ele,
conforme a sua palavra nos revela. Infelizmente, muitos dão as costas para Jesus. A palavra de Deus diz no texto no qual eu acabei de ler, que muitos não vêm para a luz para que os seus pecados não venham ser revelados. Muitos deram mais valor às trevas do que à luz. Glórias a Deus. Todas essas profecias no qual a Bíblia nos revela, tudo isso tinha que acontecer. Jesus Cristo, ele tinha que vir ao mundo, morrer por mim e por você. Mas mesmo assim, Deus ele já sabia que a maioria ia negar a Cristo, ia preferir Barrabás do que a Cristo. Mas tudo isso tinha que acontecer. Mas para que nós possamos ter a salvação, não cabe nós somente crermos nesse sacrifício. Nós temos que se abster do pecado e obedecer a palavra de Deus. Muitos estão dando as costas para Cristo, vivendo conforme as suas concupiscências, conforme os seus prazeres, conforme os seus deleites, e não procuram viver conforme a vontade de Deus. A salvação é para todo aquele que nele crê, mas para que isso venha acontecer na sua vida, meu querido, você tem que viver para aquele que lhe deu a vida, porque nós estávamos mortos em meio aos pecados, e ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida e viver para aquele que nos deu a vida, que foi Jesus Cristo. Você só vai ter a salvação no momento que você deixar o pecado de lado e trilhar esse caminho maravilhoso, que é o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. É difícil, não é fácil, porque no momento que o homem pegar e deixar a prática do pecado e trilhar esse caminho maravilhoso, ele tem que se negar, ele tem que se abster. Isso ele só vai conseguir no momento que o Espírito Santo de Deus ele habitar nele. Aí sim ele vai conseguir ter a força necessária para ele vencer o pecado, porque o homem com as suas próprias forças é impossível ele vencer o mal. Mas no momento que nós cremos, no momento que nós aceitamos ele como o único e suficiente Salvador, no momento que o Espírito Santo habita nas nossas vidas, nós deixamos as práticas pecaminosas, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu procurei de todas as formas deixar as práticas do pecado, mas eu não queria me converter a Jesus Cristo. Eu não queria deixar certos hábitos no qual eu cometia, que eu vivia. Mas no dia que eu abri meu coração, no dia que eu deixei essa palavra no qual ela está sendo mencionada hoje, no dia que eu aceitei Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, e eu deixei, que eu procurei com as minhas forças, porque Jesus Cristo, meu querido, ele não pega no nosso braço para levar para a igreja, não. Ele não pega no meu braço, no seu braço, nos nossos braços, para que nós venhamos se afastar do pecado, não. Nós temos que ter a certeza que as práticas no qual nós vivemos é errada. E tudo que está escrito na Bíblia, tudo que Ele manda nós fazermos, que é o certo. Nós temos que deixar as práticas do pecado de lado e viver conforme a palavra de Deus. Só assim nós vamos obter a salvação, que é mediante Jesus Cristo, porque Ele morreu por mim e por você, não para que nós possamos viver conforme as nossas vontades, não. Nós temos que morrer para o mundo e viver para Cristo, porque Ele era o único que poderia fazer esse sacrifício por mim e por você. Porque todos que vieram depois de Adão e Eva nasceram no pecado. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós, nenhum ser humano poderia fazer esse sacrifício no qual Jesus Cristo ele fez. Jesus Cristo ele não nasceu de um relacionamento de homem com mulher, não. Jesus Cristo ele nasceu do Espírito Santo de Deus. Ele é puro, ele não tinha mancha, não tinha pecado, e somente ele poderia fazer esse sacrifício para que nós hoje pudéssemos ter hoje aqui, para a glória de Deus. Nós somos pecadores e falhos, mas hoje tem uma diferença. Hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue carmesim. Mas aqueles que ainda não aceitaram, aqueles que ainda não confessaram, aqueles que ainda não deixaram os pecados de lado e passaram a viver conforme a vontade de Deus, meu querido, eu quero te dizer uma coisa. É difícil, é duro, mas eu tenho que te dizer. Se você morrer hoje, antes de aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, infelizmente você vai ter que pagar o preço do pecado. E o preço do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna mediante Jesus Cristo.
Ele morreu para que nós possamos ter vida. Hoje nós estamos aqui por conta do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, para a glória de Deus. Aceite Ele hoje na sua vida, como único e suficiente Salvador na sua vida, que você não vai se arrepender não. Você vai desfrutar das coisas mais maravilhosas no qual Deus ele tem para mim, para você, para todos aqueles que procuram viver conforme a vontade dEle. Porque hoje sim eu posso dizer que hoje eu estou gozando das coisas maravilosas do qual Deus ele me proporciona. Não é riqueza, não. Riqueza é bom quando ela é usada conforme a vontade de Deus. Quando você usa os seus bens materiais para ajudar o próximo. Sim, porque infelizmente muitos usam da riqueza, dos bens materiais, das coisas que ele tem para benefício próprio e coloca sua confiança nas riquezas. Isso é errado, isso é abominável aos olhos de Deus. Creia em Jesus Cristo, creia no sacrifício no qual ele fez na cruz do Calvário, para que hoje nós podemos estar aqui glorificando e exaltando o seu santo nome. Aceite Jesus Cristo nesta noite. Não perca a sua salvação por nada neste mundo, porque nada se compara com a glória de Deus. Pense na coisa maravilhosa, é você viver conforme a vontade de Deus. Nós não estamos aqui pregando um evangelho fácil, um evangelho de prosperidade não. Porque esse evangelho de prosperidade, de dar isso para receber aquilo, isso é pura enganação. Nós estamos pregando um verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno da parte de Deus, que é se abster do pecado e se voltar verdadeiramente para o único que nos deu a vida, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Aceite Ele hoje, como único e suficiente Salvador da sua vida, que você vai ver a mudança no qual Ele tem preparado para todos aqueles que o buscam verdadeiramente em espírito e em verdade. Hoje, todos nós que estamos aqui, nós estamos desfrutando desse bem maravilhoso no qual Deus nos proporcionou, que foi a morte de Cristo Jesus na cruz, que foi a sua ressurreição, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Hoje nós deixamos o pecado de lado e hoje nós procuramos com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, viver conforme a vontade de Deus. Aceite você também, meu querido, nesta noite, porque Ele se faz aqui presente através do seu Santo Espírito, para dizer para você que o seu problema tem solução. Que por mais que falem que os seus problemas não tem mais jeito, que a sua vida não tem jeito, que o problema do qual você está passando não tem solução, Deus ele manda te dizer nesta noite que tem solução sim. Mas para que isso venha acontecer, você tem que buscá-lo, aceitá-lo, adorá-lo, porque ele foi o único que lhe proporcionou esta noite, de você estar nessa noite aqui, para ouvir a palavra no qual Ele está lhe direcionando a você. Porque nós estamos aqui não falando de nós mesmos, nós estamos falando tudo da parte de Deus, porque somente Ele pode nos proporcionar vida eterna. E é isso que Ele tem para te dar, meu querido. Aceite Ele esta noite como único e suficiente Salvador da sua vida. Deixa a idolatria, a soberba, o orgulho de lado e saiba de uma coisa, que não tem nada neste mundo que possa se comparar com a glória que há de vir. Aceite Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador da sua vida, que você vai ver as coisas maravilhosas que Ele tem para lhe proporcionar. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.